Graça e paz, meus irmãos, momento de devocional. Tome a sua Bíblia na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Vamos ao texto. Trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também habita em ti. Amados irmãos, quão poderoso é os exemplos. Neste versículo nós vemos Paulo fazendo menção à mãe e à avó de Timóteo. E é bonito porque Paulo exalta a fé que há em Timóteo, sabendo que o fio condutor que o levou a desenvolver a sua fé foi a sua mãe e a sua avó. E quão poderoso é o lar que tem como exemplo a fé em nosso Deus. Esse versículo é profundamente simples, mas ele carrega também uma verdade espiritual muito forte. A fé verdadeira é viva, é relacional e é transmissível. Aliás, esse sempre foi o objetivo do Senhor, que a fé pudesse ser transmitida. A fé é relacional. Nós vemos Paulo na Epístola a Romanos dizendo que ele desejava estar com eles, mas que naquele momento não era possível. Por isso ele estava escrevendo aquela carta. Ou seja, não tem como nós vivermos o Evangelho se não for de forma relacional, estando perto, no convívio. Fé essa que a mãe de Timóteo recebeu de sua avó e que assim passa para Timóteo. Isso é muito bonito. Isso ilumina e nos dá direção para os nossos lares, para as nossas famílias. Então nós entendemos que a nossa casa pode ser um berço, um celeiro de homens e mulheres de Deus. Agora, será que nós estamos, irmãos, empenhados nesse objetivo? Da mesma forma que a avó de Timóteo, Lóide, e sua mãe Eunice estava empenhada de transmitir não apenas uma profissão, não apenas bens materiais, mas sobretudo a fé. Será que nós estamos preocupados com as gerações futuras, os nossos filhos, sobrinhos, enteados? O que será que nós estamos guardando de precioso para eles? Algo que eles vão carregar para o resto de suas vidas. Então a fé é relacional e é transmissível. A lição para hoje fica clara. A fé que você vive hoje pode marcar gerações. Olha a nossa responsabilidade, meus irmãos. Nós reclamamos muito dessa geração, mas nós esquecemos que esta geração que está agora, ela foi gerada. Ela não nasceu do acaso. E amados, a palavra do Senhor nos direciona, mostrando que irá piorar. O amor irá esfriar. Então, irmãos, esse é o momento de nós marcarmos a nossa geração. Marcar a nossa geração em fé, em propósito de servir a este Deus. Amados, sinceridade, eu não quero que a minha geração seja reconhecida ou lembrada pela quantidade de influencers que estavam no pódio do Instagram. Eu não quero que a minha geração, irmão, seja lembrado dos maiores casos de corrupção no meu país. Eu não quero, meus amados, que a minha geração seja lembrada de uma briga política a qual nós estamos vivendo. Eu quero que a minha geração seja lembrada pelo amor e pelo zelo ao Senhor, por aquilo que é reto, por aquilo que é bom, por aquilo que é amável, por aquilo que é de boa fama, por aquilo, amados, que dinheiro algum pode comprar, mas que nós podemos, de forma relacional, transmitir que é a fé.
Paulo lembra a Timóteo que a fé dele não começou nele. Ela foi cultivada antes na avó, na mãe e agora florescia em Timóteo. Amado, se essa geração não está florescendo em fé, é porque não foi cultivado anteriormente. Mas nem tudo está perdido. Nós podemos iniciar hoje esta seara. Nós podemos hoje começar a semear fé, transmitir valores, transmitir paternidade para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, para os nossos enteados. Nós podemos hoje. E isso nos mostra, irmãos, 3 coisas importantes. Primeira, fé autêntica não é aparência, é essência. Veja que Paulo fala de algo que está no interior de Timóteo, mas que se torna visível através das suas obras. Paulo fala de uma fé não fingida, e aqui no grego a palavra é anuprócritos, ou seja, sem hipocrisia. Para esse dia de hoje, vamos nos examinar. Vamos examinar a nossa fé, saber se ela está baseada em rotina religiosa ou em relacionamento real com Deus. Creio que esse é um caminho. Mateus capítulo 5, versículo 8, bem-aventurados limpos de coração. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Uma fé não fingida, uma fé livre de máscaras de personagens. Segundo ponto, sua vida é um discipulado silencioso. Amados, aqui está a beleza e a grandeza de ser discípulo de Jesus. Veja que a avó e a mãe de Timóteo não escreveram livros. Elas não pregaram em grandes conferências. Elas não tiveram seus nomes estampados em cartazes, em banners. Mas elas viveram uma fé visível, uma fé sólida, ao ponto de transmitir para Timóteo, que agora é um jovem presbítero, que está à frente de uma igreja. Que coisa linda! Aquilo que ninguém via estava sendo gerado, estava sendo preparado, estava sendo solidificado ao ponto de ser transmitido para alguém. Talvez hoje nós estamos vivendo uma era da exposição. Nós expomos, mas não transmitimos. Nós expomos, mas não formamos. Nós expomos, mas não conseguimos dar passos sólidos. É de se pensar, amados. Uma aplicação dentro dessa reflexão que a vida do discipulado é uma vida silenciosa. Pensemos que alguém está a nos observar. Amados, eles podem não frequentar a mesma congregação que frequentamos. Eles podem não orar quando nós estamos orando. Eles podem não sentar na mesa conosco para partilhar a palavra. Eles podem não frequentar a nossa agenda da nossa igreja. Filhos, amigos, pessoas da igreja. Mas não esqueçam, eles estão nos observando. Eles estão nos vendo. Eles estão medindo. Eles estão avaliando se aquilo que falamos está em concordância com aquilo que fazemos. Aí fica o questionamento. Será que a nossa fé está sendo um exemplo que pode ser seguido? É de se pensar, porque Paulo fala de uma fé não fingida, amados. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Oh, meu Deus. Provérbios capítulo 22, versículo 6, ensine a criança no caminho. Repararam o que diz Provérbios? Vou repetir. Ensina a criança no caminho. Não é ensina a criança o caminho. É no caminho. É caminhando do lado. Agora, como que você vai ensinar um caminho se você não caminha nele? É de se pensar. É de se avaliar. Torna a dizer, porque o evangelho, ele é relacional. Ele é transmissível. Ele é vivo. Por isso, ensina a criança
no caminho que você já está trilhando. E o terceiro ponto que eu queria trazer para os irmãos meditar neste dia é que a fé se transmite mais por convivência do que por discurso. Aliás, as palavras se esvaem no tempo, né? Mas o exemplo, a obra concreta, ela é inquestionável. Timóteo herdou uma atmosfera espiritual antes de uma teologia estruturada. E eu creio que Deus, na sua bondade e misericórdia, nesse nosso caminho de discipulado, Ele nos prepara, irmãos. Não se preocupe. Você que está começando agora no discipulado, ou você que está agora já dando os primeiros passos aí, discipulando alguém, à frente de um trabalho na igreja, olha, não fique preocupado achando que você está atrasado. Porque Deus levanta homens de Deus, pessoas para nos acompanhar no nosso tempo. Deus, no decorrer da nossa vida, prepara as ferramentas necessárias para a boa obra. Veja que Timóteo está recebendo uma teologia estruturada, um preparo, uma orientação para agora ser um presbítero pela vida de Paulo. Mas antes, ele já havia recebido a fé, ou seja, uma atmosfera espiritual. O que é uma atmosfera espiritual? É uma atmosfera onde não ignora o dado de Deus. Então, às vezes, os nossos lares estão mais preocupados em passar uma atmosfera terrena, que também não é ruim. Estou dizendo aquela atmosfera de que você precisa trabalhar, você precisa estudar, você precisa se formar para conseguir um melhor emprego e assim conseguir ter uma boa vida e dar um bom conforto. Amém. Isso é importante. O homem de Deus também passa por essas responsabilidades diárias, mas eu estou falando de uma atmosfera espiritual. E eu acabei de dizer que uma atmosfera espiritual é aquela que não ignora o dado de Deus. É uma atmosfera, é um lar, onde quando a criança, o jovem, está inserido, Deus está em toda parte dele. Desse lar, do cotidiano desse dia. Então, ao tomar café, ele ora, ele dá graça. Na hora do almoço, ele dá graça. Uma vez por semana, tem ali um culto no lar, tem um momento deles ali de partilha. Tem louvores tocando no rádio. Sim, tem música, mas também tem louvor. Tem ali os streams, as séries que eles gostam de assistir, a família, mas também tem ali uma pregação, tem um estudo da palavra. Isso é uma atmosfera espiritual. É uma atmosfera para além dessa atmosfera física, carnal. E aí, amados, pensem nisso. Timóteo agora está recebendo todo o aparato teológico, e diga-se de passagem, com alguém muito bem gabaritado, que era Paulo de Tarso, que aprendeu aos pés de Gamaliel. Agora ele está aprendendo tudo. Mas antes, o alicerce, o pesado, o contrapiso, o oculto, porque o alicerce fica oculto, amados. O alicerce não fica aparente. O que mantém a estrutura do crente não é aquilo que está aparente, mas é aquilo que está oculto. É aquilo que está no profundo, é aquilo que está enraizado. E isso que foi enraizado em Timóteo, pela sua avó e pela sua mãe, é o que agora o dá estrutura para ser um presbítero. E aí nós vemos a bondade do Senhor. Alguém que semeia em nós e outro rega, outro que vai nos preparando. E Deus, na sua grande misericórdia, vai nos dando crescimento. Agora, de que forma aplicar esse terceiro ponto? O ponto que fé se transmite mais por convivência do que por discurso. Porque talvez a avó e a mãe de Timóteo não tinham a sabedoria, a eloquência, a profundidade nos textos bíblicos que Paulo tinha. Mas elas tinham verdade. Tanto que essa verdade Timóteo ainda guarda na sua vida e na sua conduta de fé. Então fica aí como aplicação no nosso dia. Que tipo de ambiente você está criando ao seu redor? Isso é muito importante. Sua casa, seu trabalho, seu convívio carregam a presença de Deus? Pensem aí. Faça uma avaliação no seu dia. Quantos % tem de Deus aí no seu dia? No seu falar, na sua tratativa.
Ah, Vinícius, então você está querendo dizer que eu tenho que ficar o dia inteiro orando? Quem falou que é isso? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Então a todo momento eu estou em oração. A oração passa a ser um estilo de vida e não algo exclusivo de quatro paredes. É num vai com Deus, Deus te abençoe. É num estou orando por você. É ali no momento do abrir a Bíblia no dia, pegar um versículo, meditar. É um louvor que você entoa durante o dia. Tudo isso você dá sinais que você não vive apenas uma atmosfera terrena, mas que você tem como alvo uma atmosfera espiritual. Deuteronômio capítulo 6, do 6 ao 7. Estas palavras as ensinarás a teus filhos. Quais palavras? As palavras que estão sendo comunicadas a você. Agora, para você comunicar algo, ensinar algo, você precisa conhecer. Não dá para nós ensinarmos aquilo que não sabemos, amados. Atos capítulo 16, versículo 31. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E eu creio, irmãos, que não há cenário que a graça de Deus não possa restaurar. Talvez você esteja cansado, cansada de orar. Esteja até cansado, cansada de tentar ser este exemplo na vida de um futuro Timóteo. Talvez você chegou num ponto de dizer, olha, é só canseira, é só dificuldade, é só punhalada nas costas. Mas eu preciso dizer, amado, continue, porque você talvez está sendo esse sinal para que futuros Timóteos se levantem com fé, com decisão, porque conheceu o Senhor através de alguém tão próximo, dentro do próprio lar. Então, para viver hoje de forma prática, vamos buscar uma fé real, não apenas correta. Que possamos ser intencionais no nosso testemunho, mesmo nas pequenas atitudes. E por último, vamos nos lembrar, você pode estar sendo Lloyd ou Eunice de alguém hoje, por isso não desista. Você pode estar sendo Lloyd ou Eunice na vida de alguém. Amém? Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por mais um dia. Senhor, obrigado porque Tu és um Deus de processo. Tu és um Deus a qual nos chama para uma vida de caminhada, de descobrimento, de crescimento. E nós queremos aqui Te agradecer, ó Pai, por todas as pessoas que investiram tempo, investiram saúde, pessoas que se prepararam, pessoas que abriram mão do seu tempo que poderiam estar fazendo outras coisas, se divertindo, tendo lazer, mas investiram tempo, suor, lágrimas, porque viram em nós graça, viram que o Espírito Santo tinha grandes projetos sobre as nossas vidas e não desistiram. Obrigado por cada homem, por cada mulher que foi para nós, Lloyd e Eunice em nossas vidas. E nós te pedimos, Senhor, nos ajude a preparar o nosso lar para uma atmosfera espiritual, aonde a Tua presença não é ignorada, aonde a Tua presença é um dado vivo, verdadeiro. É o que oramos, é o que agradecemos, no nome de Jesus, amém. Forte abraço, meu irmão e minha irmã, Deus abençoe e até amanhã. Tchau, tchau, fique com Deus.